Olá, eu sou Sloane Bicalho e estou trazendo mais um vídeo da nossa série Sintonia do Inconsciente. E esse é o 12º vídeo, gente. E qual que vai ser o tema? Hoje nós vamos falar sobre o transtorno de personalidade borderline. O que é o transtorno borderline? Quais são as causas, os sintomas? Então, vamos começar falando o que é. Só que antes disso, não posso me esquecer que vocês possam aí deixar o like, possam curtir. Aqui na descrição tem a minha página no Face, no Instagram, que vocês possam me ajudar na divulgação, ok? E desde já, muito obrigada. Sem mais delongas, o que é esse transtorno borderline? A palavra borderline, o próprio nome já diz bordas. Significa fronteiriço, a tradução dessa palavra. Por quê? Porque para essa pessoa, ela está sempre na borda, sempre na fronteira, por assim dizer. Você já usou, já ouviu a expressão a fronteira ou o limite entre um país e outro, entre um estado e outro? A pessoa com transtorno borderline, ela tá sempre nesse limite. Para ela, é tudo 8 ou 80. Ela tem uma instabilidade emocional muito grande. Por assim dizer, essa pessoa também tem o hábito da autossabotagem. Às vezes ela começa no empreendimento, daí a pouco ela abandona, ela se sabota, por assim dizer. E vocês sabiam que hoje 1,7% da população sofre com esse transtorno, o transtorno borderline? Essa pessoa, ela tem uma visão distorcida tanto dela quanto de outros. Para ela se relacionar é muito difícil, porque ela tem, como eu disse, ela tem a visão distorcida tanto dela quanto de outro. Então, ela tem muitas neuroses, né? Ela tem muita dificuldade de controlar ali seus sentimentos, ela é muito impulsiva, muitas das vezes imprudente. Causas. Estudos indicam que não há um gene que seja responsável pelo transtorno borderline. Mas olha a contradição. Ainda assim, muitos especialistas afirmam que é uma doença genética. Mas se não tem um gene responsável, como pode ser uma doença genética? Agora, algo que influencia muito e que a gente deve se levar em conta é o ambiente familiar. Então, imagine uma pessoa que ela cresceu num ambiente muito difícil, muito conturbado, com muitas brigas entre os genitores dela. Às vezes ela passou por alguns abusos, né? Abusos verbais, emocionais, às vezes até sexuais, né? Todos esses fatores, eles são contribuintes para a pessoa desenvolver o transtorno borderline. Agora, quais são as causas? Os sintomas desse transtorno borderline? Como já dito, lá nas causas eu falei de uma instabilidade. Então, ela tem uma instabilidade afetiva, mudanças no humor, às vezes muita irritabilidade, ansiedade. Às vezes essa ansiedade pode durar horas, dia, né? Ela vive ali ou com muita raiva, ou com muito ódio, às vezes sem razão, às vezes de modo muito intenso, difícil de controlar. Às vezes também sentimento de vazio, essa pessoa às vezes se sente vazia, aquele tédio. Pode acontecer de vir acompanhado de ameaças de suicídio, automutilação, né? Conforme já dito quando eu falei o que é, às vezes nos relacionamentos, essa pessoa é muito instável, às vezes ela é muito intensa, ama muito, daí a pouco também tem muito ódio, né? Sente muita raiva, né? Vai do bom, tudo tá muito bom, daí a pouco tá tudo muito ruim, tudo muito mal. Então, ela vive nesses altos e baixos emocionais, né? Essa pessoa pode ser, às vezes, muito impulsiva, compulsiva. Às vezes, compulsiva com gastos, gastos financeiros. Às vezes, até com sexo, droga,
álcool, comida, né? E outros vícios, né? Ela tem muita dificuldade também em lidar com a dor da rejeição e do abandono. A gente lembra até de 2 caráter, né? De personalidade, 2 traços de personalidade. Geralmente pessoas esquizoides ou pessoas orais, né? A dor do esquizoide é a dor da rejeição. A dor do oral é a dor do abandono. Mas, Luane, que traços são esses? Depois eu vou fazer um vídeo só explicando os 5 traços de personalidade. E aí você vai poder se identificar e ver que tipo de traço se encaixa melhor em você. Mas voltando no transtorno borderline, essa pessoa às vezes também, como eu já havia mencionado sobre as neuroses, às vezes ela tem essas crises de paranoia, né? Às vezes temporária, né? Às vezes devido ao estresse, pressão do dia a dia, aí ela pode ser que ela tenha uma crise de paranoia temporária. Ela fica meio neurótica, por assim dizer. Como que a TRG pode ser de ajuda? Lembra que quando nós falamos da causa, nós falamos ali o ambiente familiar. Quem a Sloane é hoje, quem você é hoje, é o somatório de tudo que você já viveu. Então, o que você passou lá na infância, se foi um ambiente muito conturbado, de muitas brigas, muitas agressões verbais, violência verbal, emocional, às vezes sexual, infelizmente, né? Lembra que eu falei que esses são fatores contribuintes para a pessoa desenvolver esse transtorno de personalidade, o borderline. Como que a TRG ajuda? Lembra que a TRG é uma terapia de reprocessamento. Então, nós voltamos nesses traumas, por meio do inconsciente, nós conseguimos ter acesso. É como se a pessoa que você é hoje se conectasse, a pessoa, quando você sofreu esse trauma, imagine a Sloane com diversas versões dentro dela, que durante a vida foi sofrendo pancadas, traumas. Então, nós voltamos em cada uma dessa memória traumática, que é como um curto-circuito emocional, e proporcionamos o próprio inconsciente, que tem uma capacidade autorregenerativa muito grande, de reprocessar essas cenas, de, por assim dizer, criar novos caminhos neurais. E se, imagina, eu falei um curto-circuito, né? Um curto-circuito para ele existir tem que ter energia. Então, se a gente volta e reprocessa, sem energia, sem curto-circuito. Desligou lá atrás, desliga em quem você é hoje. Não sintoniza o borderline em quem você é hoje.